Como abrir uma empresa em Portugal sendo brasileiro? Bem, eu poderia te contar várias formas de fazer isso, mas eu vou contar a minha história. Sou Benício Filho da Atlantic Hub e eu tenho o maior prazer de estar gravando aqui esse conteúdo para você, numa série de conteúdos que nós temos feito, onde eu estou gravando aqui em Lisboa, na nossa sede física, no Atlantic Station, lugar que nós ajudamos a construir e que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Quando nós abrimos a Atlantic Hub, Eduardo Migliorelli e eu estava no Brasil. Eduardo já morava aqui em Portugal. E essa primeira empresa, né, que nós constituímos, esse primeiro contrato social, que fica mais fácil da gente entender assim, né, falando do Brasil, que não muda, só muda um ou outro termo aqui, eu tinha que assinar documentos. Olha que interessante, eu não tenho passaporte europeu, meu passaporte é brasileiro, embora eu tenha descendência europeia, por causa da minha avó já falecida, eu não consigo o passaporte europeu. Só para responder a pergunta, que eu tenho certeza que alguns vão ficar ali, mas espera aí, Portugal, é possível você, sendo descendente dos seus avós, sem eles estarem vivos, conseguirem o passaporte português, né? A nacionalidade portuguesa. Então, olha que curiosidade, eu tenho nacionalidade, descendência espanhola. Então, fica aqui uma curiosidade para você. Minha querida avó chamava Carmen Madri. E eu estava em São Paulo e Eduardo aqui em Portugal, e a única coisa que eu precisei fazer foi enviar alguns documentos. Esses documentos precisaram chegar de forma física aqui em Portugal, então eles foram enviados num malote, numa dessas DHLs, e eu precisei de ter um representante legal em Portugal. No caso, nós já tínhamos toda uma dinâmica de negócios em estruturação e um advogado, que normalmente são as pessoas que são os seus representantes legais, assumiu essa representação legal, meu querido advogado Fernando Senise, do Escritório Brasil Salomão, e a partir dessa autorização que ele tinha e dos documentos enviados, eu abri empresa, eu abri conta, eu comecei a faturar, eu comecei a emitir notas fiscais, isso num prazo realmente rápido, contando o prazo de chegar os documentos em Portugal. Portugal tem uma coisa interessante, que é a criação de nomes, né? Quando você vai registrar uma empresa na junta, né, no local que você faz esses registros, você tem uma lista de nomes, onde você escolhe um daqueles nomes para abrir a sua empresa na hora. Então você chega, tá lá uma lista de nomes, você escolhe esse nome e pode sair dali já com a sua empresa constituída, pronta para fazer uma emissão de alguma nota fiscal que você precisa. Esse processo é realmente muito simples, esse processo não demora muito tempo para que você faça. Também a vantagem de você ser brasileiro, na verdade não a vantagem de você ser brasileiro, a vantagem de você poder abrir uma empresa sem estar presencialmente no país, tendo um representante, ajuda bastante, porque ele não limita você de ter que se deslocar, de ter que vir para cá. A gente sabe que no dia a dia, para quem ainda não mora em Portugal, isso é um empecilho, mas o que eu trago aqui de ponto de reflexão? Esteja numa dinâmica como um projeto de vida abrir um negócio em Portugal. Não apenas aquele sentimento, eu vou abrir uma empresa para fazer algumas emissões de notas. Cuidado com isso. Uma empresa em Portugal, ela exige que você tenha a sua prestação de contas, o acompanhamento de um contabilista. Então você não pode apenas querer abrir uma empresa para emitir uma nota para um determinado serviço esporádico. Tome cuidado com isso. O ideal é que você tenha um planejamento para que essa empresa tenha uma vida como uma empresa normal e não seja para apagar um incêndio qualquer. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender um pouco mais sobre esse processo, tem bastante informação no nosso blog. E detalhe, normalmente quem te ajuda a constituir uma empresa, quem começar o seu negócio aqui, é o advogado, não o contabilista. O contador, né, no caso aqui em Portugal, o contabilista, ele te ajuda com as obrigações fiscais, mas a estruturação, o contrato social, o próprio registro nos órgãos responsáveis, isso é feito pelo advogado. Então, é um outro ponto que muda bastante, né? Se no Brasil a gente tem pouco relacionamento com o advogado, em Portugal ele vai ser o seu parceiro de negócio. Sou Benício Filho, Country Manager da Atlantic Hub Brasil, e é um prazer estar gravando esse material para você.